Olá, boa noite. Começando a live de hoje sobre o coração do pranayama. Vamos ver como é que está o pessoal, se vocês estão me escutando bem. Eu quero saber como é que está o áudio, se puderem me confirmar antes da gente começar. Bem-vindos. Alguns talvez estavam presentes aqui na semana passada, onde a gente falou sobre a questão da relação com o corpo, a questão do asana. E hoje a gente vai estar indo então para a próxima etapa, a etapa da relação com a respiração. Obrigado, pessoal, pela confirmação aí. Continuem trazendo, também as contribuições de vocês e os questionamentos de vocês no chat, porque para mim é bastante importante que a gente esteja interagindo para que eu possa não ficar conversando aqui só comigo e possa também saber como é que está sendo a experiência de vocês, de escutar e poder também responder algumas questões que possam surgir durante esse meu, a princípio, monólogo, mas que eu não quero que fique só no monólogo, né? Então, fiquem bem à vontade, o que eu puder acompanhar de vocês aqui, que eu puder ir respondendo, eu vou estar respondendo e a gente vai conversando. Então, só retomando, hoje o assunto é o coração do pranayama, relacionando-se com a respiração. Eu vou aproveitar esses primeiros minutinhos, onde as pessoas vão chegando, o pessoal vai acessando aí a live. Então eu vou cantar um pouquinho para vocês, algo bem breve, mas como eu normalmente faço, alguns versos do Yoga Sutra, que é essa escritura considerada fundamental dentro do conhecimento de yoga. Então eu vou cantar alguns versos que falam sobre respiração, que é o assunto de hoje. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o verso 49 até o verso... Vamos pegar até o verso 53. Então, do verso 49 até o 53 do segundo capítulo. Apenas aproveitem, então, para se conectar um pouquinho consigo mesmos, para escutar, mesmo que seja uma língua exótica, uma língua com a qual a gente não está acostumada, mas é graças a ela que esse conhecimento chegou até nós. Então, só como uma reverência, um respeito a esse conhecimento que vem de tão longe, mas que fala sobre todos nós, vamos dar um minutinho só para escutar um pouco esses versos. Tasmin sati shwasa prashwasayoho gati vichedaha pranayamaha bahya abhyantara stambha vrittihi desha kala sankhyabihi paridrishto dirgha sukshmaha bahya abhyantara vishayakshepi chaturthaha tataha kshiyate prakashavaranam dharana sucha yogyata manasaha. Então, a gente está escutando aqui alguns versos do Yoga Sutra a respeito de respiração. E a gente não tem só o Yoga Sutra, deixa eu mostrar para vocês aqui o livro que eu estou seguindo, é o livro de um professor conhecido meu, que é o professor Franz Moers. Então, esse livro, aliás, foi traduzido por uma aluna minha e a gente está até conversando com ele para tentar publicar ele aqui no Brasil. Esse livro tem toda a escritura, os 4 capítulos dessa escritura do Yoga Sutra. Esperamos que a gente consiga fazer essa publicação aqui. Mas não é só essa escritura de milhares de anos que fala sobre a respiração de uma forma muito profunda. Também várias outras escrituras, não é o Jorge inventando coisa aqui. Então tem também o Yogarahasya. Yogarahasya é uma escritura dentro da nossa linhagem, que vem muito através dos nossos professores. Vocês vejam aqui na professora T.K.V. Zikachari, que foi a maior inspiração para mim dentro da minha trajetória de yoga. Então essa escritura é chamada de Yogarahasya, os segredos do yoga. E tem mais coisa aqui.
Quem mais fala muito sobre respiração? Também uma escritura muito comentada dentro do meio do yoga chamada Hatha Yoga. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver aqui, isso aqui está um pouquinho ruimzinho. Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika também é uma escritura bastante ensinada. Por mais que eu esteja aqui mostrando livros para vocês, não significa que esse ensinamento seja transmitido, em primeiro lugar, através de livros, né? Todas as pessoas que escreveram esses livros são pessoas que vêm de uma tradição de relação professor-aluno. Por quê? Porque yoga é um método experiencial. É chamado de Anubhava Shasanam. Anubhava Shasanam significa um ensinamento que é transmitido, né, para uma outra pessoa, mas que ele vem junto com uma prática, com uma experiência que a pessoa tem de si mesmo, e não apenas alguma coisa que ele estudou ou leu sem ter um professor. Então essa relação pessoal é algo extremamente importante, até porque o conhecimento ele nunca é passado da mesma forma para duas diferentes pessoas, porque nós temos uma história pessoal, um corpo um diferente do outro, um padrão respiratório um diferente do outro, e hoje a gente vai falar então sobre os padrões respiratórios, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que é um assunto, na verdade, muito caro, muito querido para o yoga, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê. Então vamos conversar um pouquinho sobre a respiração. Hoje de manhã, foi no segundo atendimento que eu estava tendo hoje de manhã. Normalmente eu atendo pelas manhãs, né, os meus alunos. Agora, por enquanto, tudo online, né, mas já era, na verdade, muito online, porque eu tenho muitos alunos de outros estados que daí eu não posso atender presencialmente, mesmo nos outros períodos, né, mesmo fora dessa época de coronavírus. Esses atendimentos já eram dessa forma. E hoje, atendendo o meu segundo aluno da manhã, eu comecei o atendimento, né, onde a gente conversaria sobre várias questões pessoais. Eu comecei o atendimento trazendo uma pequena meditação, uma pequena reflexão. E nessa reflexão eu trouxe para ele a ideia, né, de que a respiração é como o nosso cordão umbilical. Oi, filha. Eu não posso deixar de dar oi para o meu filho, né? Tá mandando um oi aqui, pediu para mim dar um oi para ele, né? Então as crianças em casa com a minha esposa, enquanto eu fugi para cá para poder conversar um pouquinho com vocês, né? Que a internet é melhor, então eu prefiro proteger aqui fazendo isso na minha sala de atendimento, que eu normalmente não tenho vindo para cá agora nessa época. Mas o que acontece, né? Quando a gente olha para a respiração, a gente pode dizer a respiração é como o nosso cordão umbilical, né? O cordão umbilical do adulto. Por que cordão umbilical? Porque o nosso sistema corpo e mente ele não é um sistema que tem como sobreviver sem a relação com o meio externo. Assim como o bebê não tem como sobreviver sem a sua conexão com a mãe, porque é da mãe que ele recebe o alimento, né? A gente poderia dizer, né, como tem essa figura que a gente muitas vezes traz, que é a figura da grande mãe, né? Ou seja, a natureza, o universo, toda essa criação é essa grande mãe e nós somos essas crianças, né, que precisam da respiração como o cordão umbilical que liga a isso que nos nutre. Não tem como a gente sobreviver sem o alimento que vem de fora, não tem como a gente sobreviver sem a respiração que nos conecta ao que está ao nosso redor. Né? Isso é um bom bhavana, diria o yoga. É uma boa forma da gente visualizar, da gente procurar sentir o que é a força, o que é a importância da respiração na nossa vida. Nós não somos um organismo completamente independente. A gente precisa de algo que nos conecte. E a respiração não é nem sequer como alimento. Se a gente prestar atenção no alimento que vem de fora e que mantém a nossa vida, o que acontece? O alimento, a gente vai poder acessar ele em alguns momentos do dia e passar a maior parte do dia sem ativamente estar se relacionando com ele, né, do lado de fora. Vai estar acontecendo algo lá dentro, mas a gente mesmo fazendo o movimento de acessar o alimento físico, isso não precisa acontecer a todo tempo, mas respiração sim. Eu não passo alguns minutos sem respirar, né? Rapidamente vai surgir o quê? Vai surgir a morte, né? A morte desse sistema corpo e mente. Então a respiração realmente... tem alguém da Índia mandando abraços aí, né? Então, de onde vem esse conhecimento todo?
e a gente deve lembrar, né? A gente tem que ter o acesso a esse conhecimento de lá, não é uma coisa criada aqui. Ele é exótico, mas ele fala sobre alguma coisa que é universal. Então, a gente deve lembrar que a respiração é aquilo que, se não estiver presente, a morte vai acontecer rapidamente para nós. Não vai ter nem sequer uma hora de intervalo possível sem a respiração estar acontecendo. E a respiração, portanto, ela também nos toma de uma forma muito especial, até mesmo emocionalmente. Eu estava conversando com um aluno que está passando por questões de saúde bastante sérias nesse momento, e uma das reclamações, uma das queixas dele foi a questão da ansiedade pela falta de ar. E a forma como ele relatou foi: eu estava sentindo que existia uma ansiedade, eu achava que aquela minha ansiedade estava vindo por alguma questão emocional, mas quando eu usei a bombinha para essa asma, rapidamente a minha ansiedade também passou. Ou seja, a ansiedade vinha apenas por causa de um problema, de uma doença, né? Devido ao organismo não conseguir respirar direito. Né? Se a gente fica sem respirar direito, vai vir uma angústia, porque o nosso sistema ele quer sobreviver. Se ele sente essa ameaça, ele rapidamente vai reagir mal, ele vai reclamar. Né? Então existe uma ansiedade que vem rapidamente relacionada a isso. Mesmo que o nosso estado emocional, né, não esteja trazendo essa perturbação por alguma outra razão. Isso pode vir de uma coisa muito mais interna, realmente do sistema corpo-mente. Então, como é que a gente vai olhar para isso? Como é que a gente vai entender? Tem uma carga emocional, tem uma importância, né, é o que mantém a nossa sobrevivência. E mesmo que não esteja acontecendo alguma coisa tão evidente assim, em termos de uma doença, está gerando uma determinada perturbação, ainda assim, a nossa qualidade respiratória pode não ser muito boa durante o dia, e isso pode estar gerando uma sobrecarga para nós. Não, eu estou sendo manso aqui, né, dizendo pode. Tá, porque a gente respira muito mal. Né? Então o nosso sistema está sob estresse por causa dessa questão respiratória. A gente não só respira mal, como a gente respira superficialmente, ou às vezes a gente fica sem respirar. Eu costumo dizer que a gente tem que lembrar que a respiração não é só uma questão também ligada ao estado emocional ou mente. Por quê? Porque a parede da respiração é o nosso corpo. Ou seja, se o meu corpo não está bem, se as paredes da respiração não estão flexíveis, não estão relaxadas, o que acontece? Não tem como ter movimento respiratório. Não é algo muito agradável que eu vou dizer agora, mas conversando com a minha filha, que é médica, minha filha mais velha, está fazendo hoje em dia residência na área da neurologia, né? Eu estava pedindo para ela a explicação de como é que acontecia a situação da morte por tétano, né? E a situação é justamente essa. O que a gente tem nessa situação? A gente tem uma rigidez muscular que faz com que o corpo, então, portanto, fisicamente, né, a questão toda, essa parede que eu falo da respiração, aquilo não se movimenta mais, aquilo enrijece, portanto, não tem mais como ar entrar e sair. Né? Então, acaba que a respiração não é possível porque essas paredes ficaram duras. Né? Então, a gente acumula muita tensão, a gente acumula também muitas vezes um torpor, né, uma preguiça, um cansaço, e faz com que a respiração não aconteça. Né? E aí a gente vai colocar o nosso organismo em sofrimento. A gente vai fazer com que a mente reaja também com uma certa angústia, que pode ser que fique lá de fundo, que a gente nem perceba tanto, mas está presente. Né? A gente tem então a questão da respiração, como sendo algo que nos conecta à natureza, que nos conecta ao mundo externo, e a gente também tem um olhar para a respiração de que a respiração é aquilo que conecta o nosso corpo com a nossa mente. Para o yoga, ela está nesse lugar intermediário, é ela que faz o elo. Né? O que é mais concreto é o corpo, o que é mais sutil é a mente e a respiração está no meio do caminho. Além disso, a gente não tem como afetar as nossas emoções de uma forma tão direta, porque tem muita coisa inconsciente, e a respiração, muitas vezes, é o melhor método para a gente afetar indiretamente o estado mental. Pelo menos em questões mais básicas, né? Que a gente precisa melhorar um pouco esse território mental, esse estado mental.
Então a gente se utiliza dela para conseguir chegar de uma forma gentil nesse estado mental que a gente precisa afetar. E uma questão que eu acho que é bem importante trazer aqui, que é uma coisa ainda pouco falada, eu acho, no meio do yoga, muitas vezes, pelo menos eu, antes de ter a minha ligação com os meus professores ali desde 2001, que é a linhagem que eu sigo atualmente, eu não ouvia isso ser muito falado. Porque a minha ligação com yoga é desde 94, mas nessa linhagem, né, do Krishnamacharya, do Desikachar, isso começou a acontecer a partir de 2001. Uma questão importante é a respiração, o pranayama, é a prática principal durante toda a vida adulta. Por que essa prática respiratória, isso que a gente chama de prática de pranayama, é a prática principal? Porque durante a vida adulta, o que mais acontece ali é a nossa responsabilidade perante a sociedade, a nossa responsabilidade perante a família, ou seja, o que faz um adulto? O que faz um adulto é ter condições de cuidar também do outro, porque o seu corpo está formado, a sua mente está formada, e agora eu posso também auxiliar o outro. Eu tenho condições de oferecer aquilo que eu consegui acumular, aquilo que eu consegui conquistar, aquele amadurecimento de corpo e de mente, e eu posso agora oferecer para o outro. A criança ela não tem tantas condições de fazer isso, porque ela está num momento de formação. Então, eu como adulto, agora eu cuido da sociedade, eu cuido da família, eu exerço muito esse dever, essa tarefa no meu cotidiano. E, portanto, o meu tempo é um tempo muito menor do que o tempo que a criança tem. A criança ela tem muito tempo para brincar, para explorar, é importante tudo isso. Mas eu agora, com todos esses deveres que são naturais da vida adulta, eu tenho pouco tempo, até mesmo para cuidar de mim. Isso é muito interessante que escrituras, por exemplo, como o Yoga Rahasya, falam sobre isso. A gente se sente até um pouco melhor. Elas falam sobre isso, ou seja, a gente tem tantos deveres, sobra tão pouco tempo para cuidar de nós, então a gente tem que saber muito bem como escolher a prática que é mais adequada. Qual é o cuidado principal? Porque eu não posso perder tempo. Ainda mais nos tempos atuais, nesse tempo de coronavírus, onde pelo menos para quem está com os filhos em casa, como é o meu caso, eu tenho minha filha mais velha, que não mora mais comigo, mas eu tenho duas crianças, uma de 11 anos e uma de 4 anos. Então, é muita tarefa, Então, os filhos não estão na escola, estão junto com a gente, tem a parte maravilhosa de a gente estar mais tempo juntos, e tem também a parte da exigência que é estar dando conta de trabalho e o tempo inteiro de cuidado familiar, cuidado da casa. Então, a exigência é muito grande. Sobra pouco tempo. No início a gente pensa, coisa boa, agora eu vou estar de férias em casa. E depois a gente vê que não é bem assim. Então, isso nos coloca numa obrigação de descobrir algo que vai conseguir fazer com que a gente tenha uma certa preservação de saúde e um estado mental mais adequado para poder se relacionar com os outros que estão ali conosco e também com nós mesmos, E o pranayama é a melhor ferramenta para isso. Porém, a gente não pode pular para o pranayama, porque o pranayama ele tem como foco algo que é muito sensível, que é a nossa respiração. É muito mais fácil perceber o corpo se movimentando do que perceber a respiração se movimentando. Então, por um lado, a gente tem aquilo que é a melhor prática a ser feita, que é a prática de pranayama. Por outro lado, a prática de pranayama não pode ser algo para onde a gente pula de repente, porque senão a gente não vai conseguir praticar de forma adequada e talvez vai acabar se metendo em confusão. Tem um comentário aqui, eu sou iniciante no yoga, Tomei interesse após ler o livro Breathology de um recordista mundial em mergulho livre. Agora tive a alegria de encontrar sua live. Super interessado em aprofundar. Que legal. Às vezes esse interesse pela respiração ele vem de várias formas, E muitas vezes se fala realmente, até em filmes, que tratam essa questão do mergulho. Muitas vezes é citado ou até aparece alguma imagem de alguém fazendo um pranayama, antes de entrar no mergulho. Então, por quê? Porque o pranayama ele nos coloca num lugar de muita sensibilidade sobre o controle respiratório e uma sensibilidade que, se for usada corretamente, vai nos ajudar muito a preparar melhor a mente para o nosso processo de autoconhecimento. Isso é um assunto muito interessante para ser conversado em algum momento também, de que não adianta apenas acalmar a mente. Eu preciso acalmar a mente para colocar algum conteúdo, uma reflexão, um conhecimento que me ajude a amadurecer.
né? Porque simplesmente acalmar a mente, depois eu vou voltar para minhas atividades. E se eu não tiver uma sabedoria para saber como lidar com as minhas coisas cotidianas, né? Onde encontrar o sentido para as coisas com as quais eu vou me relacionar depois, também essa calma não vai me ajudar tanto assim. Mas ela é uma base importantíssima, né? Essa tranquilidade, essa estabilidade mental é uma base essencial para a nossa vida, né? Então ele vai ter uma importância muito grande. Vamos dar uma olhada na questão também de respiração, que eu falei para vocês como sendo essa relação com o mundo, né? Também depois falei para vocês como sendo esse espaço que fica entre o corpo e a mente em termos de concretude e sutileza. E também tem uma outra coisa muito importante, que a respiração, muitas vezes no yoga, ela é tratada como sendo quase um sinônimo da questão de fala, né? O que é a fala, né? A fala, assim como a respiração, é aquilo que faz a troca, né? Ou seja, a respiração ela faz assim, eu tenho aqui dentro o ar, né? Eu jogo ele para fora, depois eu puxo ele de volta. Então, ele está do lado de fora, ele vem para o lado de dentro. Então, ele vai fazendo essa troca com o mundo onde eu associei com a ideia do cordão umbilical. A fala, ela também é isso, de certa forma, também é essa troca de energia. Por quê? Porque ela é aquela autorização que eu dou para que aquilo que está no meu mundo interno vá para fora e outra pessoa do lado de fora possa acessar. Estava conversando há pouco também com uma aluna que eu estava atendendo, falando sobre como eu vejo como importante o processo, por exemplo, onde eu e a minha esposa, ao longo dos anos, vamos melhorando essa capacidade de comunicação amorosa. Né? Ou seja, o que é aquilo, como é que eu consigo trazer melhor os meus sentimentos, né? E oferecer para outra pessoa através de uma fala adequada, e como é que aquela outra pessoa consegue também me oferecer o mundo interno dela através de uma fala adequada para mim, para que a gente possa se conhecer e possa amadurecer. Porque amadurecimento não é fácil. No casamento é bastante difícil também, porque são duas pessoas com uma intimidade muito grande. Então isso se torna algo muito exigente, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade para amadurecimento, né? Então, assim como a respiração ela traz essa troca, também a fala. Então, muitas vezes estão conectadas. Às vezes a gente fala corpo, fala e mente, ou corpo, respiração e mente, porque fala e respiração, ambas têm esse aspecto de estar nesse lugar intermediário, né, que faz a nossa troca com o mundo ou com o outro. Isso que eu estou trazendo para vocês, para quê? Para dar uma introdução para essa ideia do que representa, né, o que é essa importância da reflexão sobre a respiração. Porque no momento que a gente olha para alguma coisa e a gente pensa, uau, não é só, né, puxar para dentro e jogar para fora. Tem alguma coisa de especial nisso. Se tem alguma coisa de especial nisso, eu tenho que saber como cuidar disso, né? Quando eu vejo algum objeto que é especial, eu digo, opa, eu não vou deixar ele no chão porque alguém pode pisar em cima, vai quebrar. Eu vou colocar ele num lugar especial. É daí que surge a ideia de altar, né? Alguma coisa que está num lugar especial com o qual eu vou me relacionar. Porque quando eu me relaciono com aquilo, aquilo traz para mim alguma coisa diferente do que as minhas relações comuns, né? Então eu tenho que colocar a respiração também nesse lugar especial. Assim como a minha fala, ela muitas vezes vai estar tomada por uma violência, por um descuido, por traços danosos, também a minha respiração muitas vezes vai estar tomada por isso. E eu devo reconhecer, eu preciso cuidar dela, assim como eu preciso cuidar da minha fala, assim como eu preciso cuidar do meu corpo, assim como eu preciso cuidar das emoções. É importante tratar tudo isso, né? Eu, como um ser humano em busca de melhoria, em busca de autoconhecimento, em busca de descoberta, eu preciso ir nessa direção. Isso vai me fazer bem e vai fazer bem para quem está ao meu redor, né? Então, a respiração também tem que estar nesse processo de descoberta. A respiração tem que estar também nesse processo de uma relação cada vez mais sensível, cada vez mais consciente. Quando a gente entra nessa questão de uma respiração mais consciente, surge a ideia que é trazida sobre pranayama dentro do Yoga Sutra. O Yoga Sutra, quando ele fala sobre pranayama, e ele é muito conciso, ele é muito controlado nas palavras que vão ser usadas, porque ele é uma autoridade sobre aquele ensinamento, né? O que ele diz que o pranayama é? Ele diz que o pranayama é
a troca de padrões inconscientes da respiração por padrões conscientes. Ou seja, padrões que a gente não sabe, né, o que é isso que está tomando conta, a gente não sabe de onde vem, então, portanto, se a gente não sabe, é possível que esteja causando dano, porque não foi uma escolha minha, né? Aquilo vem dentro de um automatismo, vem misturado com coisas que eu nem tenho mais acesso da minha história passada, e agora eu olho para aquilo e digo, não, eu quero fazer uma escolha, eu quero ser livre para poder verificar o que é aquilo que vem e que vai me oferecer mais saúde e mais sabedoria e, portanto, vai ser benéfico também para a pessoa que está na minha frente. Então, é disso que eu preciso olhar para a minha respiração também pensando nisso. Eu vou, às vezes, dar um cortezinho no que eu estou falando para não ficar só no monólogo, tá? E vou responder algumas questões aqui. Eu nem sei manejar direito muito aqui live, que ainda é uma coisa que eu não estou muito acostumado, mas eu tenho uma questão aqui, consegui colocar aqui para baixo. Uma questão muito importante aqui, né, um pouquinho mais acima daquela que eu ia falar a respeito, é qual a importância do pranayama para a meditação toda, né? Porque quando a gente está falando em meditação, a gente está falando sobre usar a mente. Meditação para o yoga é se relacionar com algo, algum conhecimento importante que eu quero conseguir internalizar, eu quero conseguir realizar, e para isso eu preciso ter uma mente apta, uma mente adequada. Quando a gente olha no Yoga Sutra, tem dois grandes efeitos que são considerados importantes aí para a gente entender o porquê que ele vai ter que ser feito para nos preparar para a meditação. Meditação é uma relação muito sensível com o conhecimento de forma que eu consiga internalizar, que eu consiga fazer com que aquele conhecimento se torne mais parte de mim gradualmente, né? Pela repetição contínua da meditação naquele mesmo objeto de conhecimento. E o Yoga Sutra diz assim, entre os benefícios do pranayama, tá a capacidade de foco, ou seja, eu deixar de lado outras coisas e conseguir manter minha atenção aqui. Para qualquer acúmulo de conhecimento, isso é algo básico, né? E além dessa capacidade profunda de foco, que é chamado de dharana no yoga, além dessa capacidade de profundo foco, também a capacidade de reduzir a agitação e torpor. É dito que a gente vai tirar o véu que tapa a clareza da mente. Então o pranayama ele ajuda nesse processo de conseguir trazer o foco e de limpar aquilo que obscurece a nossa mente. Ou seja, trazendo uma mente viva e direcionada. Meditação sem isso não existe, né? Então por isso que o pranayama ele vem antes do processo de meditação no yoga. Porque é sempre importante refinar, melhorar a qualidade mental para estabelecer essa relação. Como a gente, na prática formal, a gente tem uma condição ideal, a gente pode tentar fazer isso, é importante, a gente vai cuidar para não simplesmente pular para a relação com o conhecimento de uma forma meramente intelectual. A gente precisa estabelecer a relação com aquele conhecimento de uma forma também intelectual, porém dando depois um passo a mais, indo para uma sensibilidade profunda sobre aquilo que a gente medita. Depois, a próxima pergunta é o prana ensina durante a meditação a inspiração e respiração apenas pelo nariz. Eu não conheço muito o trabalho do prana, tá? Eu estou como convidado aqui, estou transmitindo, né, algum conhecimento. Desculpe que eu realmente não tenho como falar muito a respeito dos outros trabalhos que tem aqui dentro. Mas outras filosofias budistas, por exemplo, ensinam inspiração pelo nariz e acho que expiração pela boca, né? Qual é a mais adequada? Se a gente for olhar, existe um conceito dentro do yoga que é o conceito de desha. Isso aparece também no Yoga Sutra. Desha significa o local onde é colocado o controle da respiração. E são três. Tá? Apenas falando rapidamente, porque não tem como a gente entrar muito em detalhes aqui, né? Mas em respeito a essa pergunta, que é uma pergunta importante também, a gente tem como controlar a partir desse ponto mais da garganta, que a gente chama normalmente da prática de Ujjayi, né? A gente dá uma leve contraçãozinha na glote, apenas para conscientizar um pouco melhor essa respiração lenta e profunda que é o nosso propósito, né? Então, como em algum momento a gente já tendo praticado
algumas técnicas, a nossa respiração melhorou de qualidade, então a gente fecha um pouquinho mais para ficar mais sensível, gerando um som muito suave dessa passagem aveludada do ar pela garganta, né? É um som bem suave e aveludado. Isso é quando o foco é no controle da respiração pela garganta. O outro é a boca. A boca, algumas das técnicas usadas são usar a língua em canudinho, para também, mesmo sendo pela boca, manter uma certa sensibilidade, ou a língua atrás dos dentes de cima da frente. Aí a gente sente também o ar passando pelas laterais da língua, também mantém uma certa sensibilidade. As técnicas de boca são usadas na inalação, tá? E a técnica pela narina. A superior, a mais refinada, é pelas narinas, porque é o local adequado para respirar. Mas as outras, em certos casos, também são consideradas importantes por outras razões, que aí entra todo um conhecimento que o yoga traz, que ele não vai descartar isso, né? Então tem certas situações, como eu falei para vocês quando eu estava conversando, para quem estava aqui, quando eu falei sobre a relação com o corpo, sobre a prática de asana, os asanas não são todos adequados para todo mundo, né? É como uma grande farmácia, a gente vai ter que ver lá o que é adequado para a condição de cada pessoa. Então tomem cuidado com isso, não é para a gente sair praticando tudo. A gente só pode verificar o que é adequado mesmo numa relação próxima. Isso não é a mesma coisa que um fisioterapeuta querer aplicar com vocês todas as técnicas que ele sabe, sem verificar qual é o problema de vocês, né? Então uma coisa que faz bem para uma pessoa, faz mal para outra. A gente tem que ser muito responsável com relação a isso, né? Então por isso que o processo de aprofundamento no yoga é um processo individualizado. Então, sim, tem situações onde pela boca pode ser adequado, situações onde pela narina pode ser adequado, situações onde pela garganta pode ser adequado. Tem uma ordem de ensino nisso e o quanto a gente vai indo para a próxima etapa depende da condição de cada pessoa e de se realmente o pranayama está conseguindo oferecer o resultado que a gente espera naquela determinada etapa, tá? A respiração repercute na ampliação da consciência. As palavras, a gente pode... Opa, acho que fiz uma confusãozinha aqui. Deu. As palavras, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por exemplo, eu entendo... Porque a palavra consciência, por exemplo, ela muda no yoga e na psicologia ocidental, né? Também não vou entrar em tanto detalhe, mas muitas vezes a palavra consciência na psicologia ocidental ela significa um produto da mente. Eu não estou dizendo que está errado, né? Eu estou dizendo que é uma diferença de linguagem. Então, é diferente eu saber que linguagem que vocês, numa escrita rápida, vocês estão seguindo. Consciência para o yoga é uma coisa muito mais profunda que a questão mental e é algo que não muda de tamanho, né? Mas, se a gente disser assim, muda essa nossa para um estado mental de maior alcance, de maior amplitude, com certeza, né? A respiração, o pranayama, ele vai nos ajudar a trazer mais sattva, ou seja, ele vai reduzir rajas e tamas, que significam o quê? Para quem não conhece esses termos, né? Rajas significa a agitação, o movimento, tamas significa o torpor. Quando eu reduzo esses dois, eu tenho aquela clareza sobre a qual eu falei para vocês antes, né? A gente vai ter uma mente mais clara e isso dá essa sensação de prakasha. O que é prakasha? Prakasha é luminosidade, né? Ou de sukha, de bem-estar também. Então, essa sensação de uma expansão, essa sensação de uma mente mais luminosa é o que vai ser aos poucos conquistado por uma prática contínua de pranayama. Então, com certeza, né, esse benefício é um benefício que, a partir de uma prática sustentada, escolhendo uma forma adequada de trabalho ali para cada pessoa, é algo que a gente vai ter como retorno, como resultado, né? Eu sempre faço um pouquinho aqui da propaganda, né, do curso que eu dou, que é um curso online, né, que é um curso que fala sobre todo o sistema de yoga, tanto a parte mais física, quanto a parte respiratória, quanto a parte mental, quanto as questões de conhecimento espiritual que o yoga traz também, que é o curso A Psicologia do Yoga, é um curso que está no meu Instagram, é um curso online, onde tem 40 e poucas aulas sobre todos esses assuntos, que são aulas gravadas, e a gente tem um encontro semanal. Toda semana a gente conversa ao vivo no Zoom, por uma ferramenta que a gente consegue ter mais interação,
a gente tem 1 hora de conversa para tirar dúvidas, para verificar. E ali, por exemplo, também tem uma dedicação grande a essa etapa do pranayama. Por quê? Porque, como eu falei para vocês antes, o pranayama realmente tem um papel muito importante dentro dessa melhora do estado mental e da preservação da saúde, né? Então, esse é um ponto bem importante. Deixa eu ver mais. E se a prática de pranayama que você faz provoca sono? Aqui é a Karen, né? A Karen que está lá no curso também. Karen, é natural que aconteça isso, por quê? Porque quando a gente normalmente no nosso estado cotidiano, dentro do nosso dia a dia, a gente tem muitos estímulos sensoriais, ou seja, coisas com as quais a gente está preocupado e a gente está pulando de um objeto para o outro, de um assunto para o outro. Como uma das coisas que vai acontecer quando a gente para e começa a fazer um pranayama é começar a reduzir um pouco isso, existe um tempo onde a gente cai nesse oposto, né? E isso é uma necessidade do nosso sistema. A gente não tem como simplesmente cair, vai de um extremo direto para o centro, né? A gente precisa ir um pouco para o reconhecimento e para a percepção desse cansaço, mas com a continuidade da prática, se mantiver uma prática adequada, com uma boa ajuda, a gente aos poucos então vai conseguindo vir para esse ponto mais central, que é esse ponto dessa sensação de bem-estar, de luminosidade, de clareza. Mas realmente é muito comum acontecer isso. A gente veio de muitos focos, muitos objetos, muitos estímulos. Aí, por causa dessa quietude que vai vindo, surge o sono, surge o cansaço, né? E aí depois, aos poucos, isso vai voltando para o centro. Então, com uma continuidade e um bom direcionamento, isso seria realmente uma direção muito natural. Tá? Alguém me pergunta ali como fazer o curso online, né? Se vocês olharem no meu Instagram, Jorge Knack Yoga, né? Então, Jorge, K-N-A-K, Jorge Knack Yoga, vocês vão ver ali no Instagram todo o acesso ao curso, é bem fácil de acessar. Álvaro também está aí, também é aluno lá do curso, tem várias pessoas, né, que já estão lá, então que estão aproveitando um pouquinho aí da live também. Então, isso é um assunto que eu realmente assim, reforço para vocês. Respiração não é só central para a vida. Aquilo que é central para a vida também vai ter que se tornar central dentro da nossa prática de yoga, né? Então, é alguma coisa que a gente vai, a qual a gente vai se vincular, a qual a gente vai dar um lugar especial, e a gente tem que saber como, então, fazer as etapas dessa prática. Deixa eu trazer aqui mais algumas questões, algumas dicas para vocês com relação a esse ponto. Eu tinha falado para vocês uma coisinha, né, que eu não cheguei a aprofundar ali no começo da live, que é o seguinte: a respiração, ela é um foco muito importante dentro da prática de yoga, porém a gente tem que cumprir algumas etapas anteriores para poder chegar nela. Por quê? Porque é algo que ainda é difícil de se relacionar porque é mais invisível, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existe dentro do yoga sempre essa ideia de que a gente vai trabalhar um pouco com o corpo para conseguir ir descobrindo a respiração. Um dos cuidados com relação a isso. Não vai ser trabalhando o corpo de qualquer forma que a gente vai descobrir a respiração. A gente já tem que trabalhar o corpo no asana cuidando o que ele gera no nosso trabalho respiratório. Se eu pegar, por exemplo, aqui um texto que é o Hatha Yoga Pradipika, né, que é um texto que fala muito sobre asana e pranayama, é um texto muito comentado pelo pessoal da prática de yoga. O segundo verso do capítulo 2, ele diz assim: quando a respiração é agitada, a mente fica instável. Quando a respiração se estabiliza, a mente também se estabiliza. Assim, o praticante de yoga atinge essa firmeza, né, essa estabilidade. Então, é muito importante que já na prática física, quando eu faço o trabalho dos asanas, eu já consiga ir desenvolvendo uma percepção da minha respiração. É por isso que a asana não é um movimento qualquer, um movimento solto, né? O asana ele tem que ser feito sempre associado às etapas respiratórias. Por exemplo, se eu estou com os braços para o lado e eu vou subir,
Se isso traz mais abertura de peito, isso tem que ser feito durante a inalação, essa trajetória. Por isso que às vezes eu digo assim, se vocês querem ensinar yoga e vocês não sabem quase nada a respeito das técnicas, não tem nenhum problema. Usem técnicas muito simples. A gente tem como dar benefício para muitas pessoas se a gente não arriscar, se a gente ficar no básico, no simples. Por exemplo, se eu deitar no chão e eu começar a fazer um movimento de inalação, levando os braços lá para trás, exalação, retornando os braços, para 99% das pessoas isso vai fazer muito bem. Porque se eu começar a acalmar esse ritmo, né, vinculando o movimento e respiração, a minha respiração vai começar a desbloquear um pouquinho, ela vai ficar mais lenta, ela vai se aprofundar, aquilo vai afetar o meu estado mental e depois talvez eu possa até parar, sentar um pouquinho e me concentrar um pouquinho na minha respiração e cuidar da qualidade dela com mais foco, sem nenhum movimento. Quando eu coloco a atenção na respiração sem fazer movimentos físicos, o nome disso é pranayama. Dionísia, Maria do Carmo, Karen, vários estão dizendo que estão gostando muito do curso lá da Psicologia do Yoga. Obrigado. Né? Então, a questão toda eu preciso sim uma certa base da relação com o corpo, porque o corpo é muito mais concreto, e a partir daí, então, eu vou indo para uma coisa que é mais sutil, mais delicada, que é a respiração. Um dos grandes cuidados do desenvolvimento do processo de yoga é não pular etapas. É para isso que o professor está lá, ele está cuidando. Olha, não pula. Assim como a criança não deve pular etapas de aprendizado, o adulto também não deve. A gente deve fazer etapa por etapa para poder ir amadurecendo a nossa relação com aquilo que a gente está vendo. Né? Então, realmente muito importante isso. Realmente cuidar um pouquinho do corpo, e isso não significa fazer posturas mirabolantes ou tem uma necessidade de um exibicionismo ali com o corpo, ou de uma grande conquista, né? De questões de habilidades físicas. O que a gente precisa é conseguir aprender com movimentos muitas vezes muito simples, conseguir ver como aquilo melhora a minha respiração, como eu estou trabalhando e cuidando e me relacionando de uma forma mais gentil com o meu corpo, ajudando ele a poder funcionar melhor. Tem muito essa ideia no yoga, a ideia do prana, que não é só relacionada à questão da respiração, mas como é que está a vitalidade de cada região do corpo, a sensibilidade de cada região do corpo. E nisso alguns movimentos muito simples vão ajudando. Então, ajudar com alguns movimentos a sensibilizar, a mobilizar aquela região, e à medida que essa sensibilidade, esse cuidado vai surgindo, o que acontece? A gente vai podendo olhar para uma coisa que é mais sutil, que é o processo respiratório, que está um pouquinho mais perto do estado mental. A Pramanani pergunta se o bocejo parece uma exaltação involuntária. Tem alguma percepção com a respiração, o corpo? A questão do bocejo, por exemplo, eu não sei se essa é a pergunta, tá? Que numa interação mais rápida é difícil saber exatamente qual é a dúvida, mas essas urgências que se chama, né, do corpo, né, os vegas, né, que são as urgências que a gente tem, elas não devem ser suprimidas, né, é a palavra que é usada. A gente não deve suprimir, porque se eu estou cansado, né, o que vai acontecer? O meu corpo ele vai precisar dar essa oxigenação maior através do bocejo, ele vai pedir isso, né? Então eu devo oferecer, né? Assim como eu não devo eu não devo suprimir a minha necessidade de fazer pipi, a minha necessidade de ir no banheiro, eu também não devo suprimir a minha necessidade de bocejar. São urgências do meu sistema, eu devo respeitar. Até outras coisas que a gente não gosta muito de fazer em público, na verdade, na Índia eles diriam não deve suprimir. Tá? Claro, é uma pena para a pessoa que está do lado, mas se a gente fosse pensar só na saúde da própria pessoa ali, né, não deveria estar suprimindo essas necessidades básicas do nosso organismo, né? Porque suprimir isso traz uma perturbação. Aquela necessidade, quando vem, né, ela deve ser aceita, deve ser respondida. Né? Então, tem a ver com a questão desses movimentos do prana, dos movimentos necessários ao nosso sistema, né? E então, portanto, não deveria ser suprimido. Vamos ver se eu não vou passar muito do tempo aqui, mas vamos lá, vamos tentar passar mais algumas coisinhas para vocês, vamos ver se eu ajudo em algumas questões aqui nessa live.
O Yoga Sutra traz uma ideia de que a gente tem que usar uma certa técnica para trabalhar com a respiração, não é de uma forma qualquer. Porque o nosso propósito, já vou dar uma informação importante aqui, o nosso propósito é tornar a respiração mais lenta e mais sensível. Tá? Isso é muito importante. Construção de uma respiração mais lenta, ou seja, ela é mais calma, mais longa, né? Não tem essa pressa que normalmente a gente tem, não tem também essa superficialidade que a nossa respiração normalmente tem no dia a dia. Então no pranayama a gente vai tentar desenvolver essa lentidão. Isso já deve começar a ser construído na prática de asana, fazer o asana mais devagar, com calma, e não fazer exercícios muito difíceis para nós que perturbam a nossa respiração. Isso não é yoga, né? Então começar a cuidar disso para poder passar depois para a prática de pranayama. Para isso, a gente precisa usar a contagem do tempo da etapa respiratória. Por exemplo, não vai ser bom se a minha respiração estiver durando 3 ou 4 segundos. Eu devo tentar fazer alguma coisa com a ajuda do professor de yoga que faça com que a minha respiração se acalme e torne mais lenta e mais longa. Então, a contagem do tempo, da duração da respiração, para me mostrar o estado dela. A sustentação da prática por um determinado número mínimo de respirações também. Não adianta eu fazer 4 ou 5 respirações, isso não vai mudar padrão respiratório nenhum. Né? Tudo que eu faço para mudar um padrão, aquilo tem que ser repetido muitas vezes. Não só ser repetido hoje várias vezes, mas aquilo que foi feito hoje ser feito de novo amanhã, depois da manhã e assim por diante. Né? Então, para a mudança de padrão acontecer, eu vou ter que repetir aquilo muitas e muitas vezes. Outra questão é, eu devo saber qual é a técnica que eu estou usando para conduzir a minha respiração, que é o que eu falei para vocês. A gente vai usar alguma técnica relativa à garganta, ou alguma técnica relativa ao controle da respiração pela boca, ou alguma técnica relativa ao controle das narinas, né? Então, e tem uma ordem correta para isso, para não pular etapas. Mas apenas dando uma dica, né? Quando a gente está, então, fazendo, né, já a prática de asana, como eu falei para vocês, cuidem disso, mesmo em movimentos muito simples. Se vocês nunca fizeram nenhuma prática física, nunca fizeram uma prática respiratória, experimentem isso. Deitem no chão, costas viradas para o chão e façam um movimento de braços para trás, inalando o braço lá para trás, exalando, voltando. A gente repete isso umas 15 vezes, a gente já vai perceber uma determinada mudança na nossa sensação do estado respiratório, do nosso padrão respiratório, e talvez já comece na primeira vez, ou depois de alguns dias fazendo isso, já comece a sentir até mesmo uma certa mudança naquele momento de estado mental, né? E fazer isso várias vezes por dia, como eu não consigo fazer isso, estou longe disso, né? Mas, tradicionalmente, muitos mestres, muitos praticantes dos tempos antigos faziam isso 5 vezes por dia, 6 vezes por dia, né? Porque eles sabiam que a nossa mente o tempo inteiro ela estava caindo em padrões ruins, a nossa respiração também. Então voltar várias vezes do dia para esse cuidado traz um benefício muito grande. Então, se a gente começa a fazer isso, a gente consegue começar a perceber o benefício desse tipo de cuidado, mesmo em coisas muito simples, né? Se a gente simplesmente, por exemplo, fazer aquele exercício que eu falei para vocês, que é um dos básicos, né? Que é enrolar um pouquinho a língua, nem que todo mundo consegue. Então, ou enrolar a língua, ou encostar a língua atrás dos dentes da frente, e aí inalar pela boca dessa forma. E depois fechar os lábios e exalar pelo nariz, voltando. Se a gente faz isso algumas vezes de uma forma sensível, cuidadosa, a gente já percebe uma melhora. Às vezes coisas muito simples, a gente não deveria estar indo na direção de coisas muito complexas, porque coisas que são muito complexas, são muito distantes da nossa capacidade, elas normalmente vão estar nos perturbando. Às vezes a gente é apressado, a gente vem com padrões de querer causar uma interferência rápida e aí acaba tendo um resultado ruim. Então, muito cuidado com relação a isso, né? Deixa eu só ir um pouquinho mais para cima, aqui tem uma pergunta, né, da Viviane. É possível dizer por aqui qual pranayama é mais indicado para quem tem asma ou nódulo na tireoide? O Nadishodana, por exemplo, pode ser praticado
a gente não pode se relacionar com doença apenas, né? A gente tem que cuidar muito da condição de cada pessoa, tem que olhar a situação bem específica, né? Por exemplo, mas só rápidas dicas, né? Quando a respiração ela não está num estado muito legal, a gente não deve restringir demais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E um dos pranayamas que menos restringe é, né? A boca é um dos lugares mais grosseiros para controle da respiração, passa muito ar. Então, é uma das primeiras técnicas a usar. Ou seja, se a respiração está muito rápida e pela boca, qual é a primeira técnica que vai ser um pouquinho melhor que isso? Inalar pela boca, né? Então, eu devo respeitar isso, né? Eu devo fazer alguma coisa que não dá para a pessoa a sensação de falta de ar, e sim a sensação de melhora, né? Agora há pouco mesmo, né? Agora há pouco que eu digo, foi ontem, isso, foi ontem, atendendo um aluno, eu pedi para ele usar, né, para a questão da asma, usar esse pela boca um pouquinho, a gente fez juntos, né, pela aula online, pelo atendimento online, e ele se sentiu bem, né, sentiu que aquilo respeitou realmente a dificuldade respiratória dele e aliviou uma sensação ruim que estava na região do peito, né. E outra coisa diferente do Nadi Shodhana, que a Viviane fala, que é um método de fechar completamente uma narina e parcialmente a outra, e respirar pelas narinas, existe também a ideia de que um pouquinho de restrição nas duas pode ajudar, por algumas questões técnicas que também não vou entrar em detalhes, mas pode ajudar também a respiração a ficar com uma sensação um pouquinho melhor, tá? Então, mas nada que eu vou falar aqui para vocês é uma regra, né? Sempre tem que se olhar muito bem para a condição de cada pessoa e ver como é que reage, né? Quando estamos fazendo a respiração diafragmática, devemos encher somente o diafragma ou também podemos enviar o ar para o pulmão? Isso é uma questão que a gente poderia conversar muito tempo sobre isso aqui. Eu sugiro para vocês, por exemplo, o Leslie Kaminov. É um professor que teve um tempo de relação, de aprendizado com o professor TKV Desikachar, que é esse professor que eu conheci pessoalmente durante alguns anos, né, que foi, como eu falo muitas vezes, ele foi e é a minha grande inspiração no meu caminho de yoga. Ele foi, durante 20 e poucos anos, professor do meu professor atual, o professor Paul Harvey, então é o grande professor, né, dessa tradição. E ele tem um livro, né, que foi publicado no Brasil, que é O Coração do Yoga. Eu até me perdi agora, mas tá, lembrei. O professor Leslie Kaminov, que é dos Estados Unidos, ele tem um livro que ele não é exatamente nessa tradição, tá? A parte de asanas tem uma abordagem diferente da nossa. Mas no início ele fala sobre a anatomia da respiração. Esse livro tem em português. Eu acho que é Anatomia do Yoga o nome. Se alguém dos meus alunos aí lembrar e quiser colocar, eu acho que é esse o nome. Leslie Kaminov, A Anatomia do Yoga. Eu conheci ele rapidamente uma vez pessoalmente em São Francisco. E ele, então, quando ele fala sobre a respiração, especificamente nesse livro, que é a parte inicial do livro, ele usa exatamente como a gente vê. E ele fala sobre esse mito da respiração diafragmática. Por que eu falo de mito? Porque não existe a possibilidade de respirar sem usar diafragma, assim como não existe a possibilidade de respirar sem usar pulmão, né? Quando a gente fala isso parece uma brincadeira, né? Mas o lugar onde o movimento respiratório está acontecendo é em toda essa região que cerca ali o pulmão, anatomia do yoga, né? Vitória, obrigado, Vitória. Então, aparece ali esse movimento, a gente enxerga aqui, né? A gente percebe esse movimento é um movimento inevitável, e a gente tem a região do diafragma, que é uma região muito mais flexível, que não está travada pelas costelas aqui, né? É uma região muito mais flexível, porque ela tem ali os órgãos, tem ali o ar e tem órgãos embaixo dessa região do diafragma, e ela tem uma grande mobilidade ali embaixo. Então, seja a maneira como eu for respirar, vai ter movimento diafragmático, vai ter movimento pulmonar. Então, a gente sempre fala que é necessário ir despertando todos os aspectos da respiração, despertando esse trabalho de movimento nessa região para ajudar o pulmão e também despertando o movimento das costelas, o movimento diafragmático, que também interfere no movimento um pouco aqui da barriga, né? Porque para ter espaço do diafragma, os órgãos eles vão um pouquinho para frente, né? Então toda essa região do tronco se movimenta.
Isso é muito importante ir desenvolvendo, mas tem técnica, não é de um jeito qualquer. Mas é importante vocês saberem, para vocês buscarem isso, né, com o professor que vocês quiserem, mas procurar ir conhecendo um pouco mais e não olhar para a respiração como sendo apenas algum movimento abdominal ou só um movimento do peito. A Solange colocou ali o nome do autor, né, Leslie Kaminov. Né? Pena que não fica gravado depois, né, no IGTV todos os comentários, por isso que eu procuro ir lendo às vezes aqui. Mas então a Solange, que é uma professora aluna minha de muitos anos, colocou ali. A Paula também, do Generoso Yoga Terapia, colocou o nome Coração do Yoga, que é o livro do professor TKV Desikachar. Tá? Então, a gente tem que procurar realmente, né, um conhecimento, procurar professores que nos ajudem a fazer isso de despertar a respiração como um todo. Não é só abdominal, não é só no peito. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que esse processo tem que ser um processo integrado. Então, quando a gente está usando só o abdômen, a gente ainda está usando um potencial muito pequeno da nossa respiração. Quando a gente está usando só o peito, pior ainda, né? Uma região que fica muito tensa facilmente e também está usando um potencial muito pequeno da respiração. Tem que despertar tudo isso num funcionamento integrado, né? Isso é muito importante. A forma como a gente ensina a respiração é inalando, começando por aqui, esse movimento, e deixando se espalhar, que vai afetar diafragma e afeta um pouco esse movimento dessa região abdominal. Na exalação, faz esse recolhimento abdominal e vai sentindo o resto aqui para cima também relaxar. Né? Temos explicações para isso, tem debate sobre esse assunto em várias linhas de yoga, mas é muito importante a gente se abrir para uma reflexão com relação a tudo isso. Tá? Estamos terminando, acho, né? Eu fui um pouquinho longe, sempre assim, não falo sobre tudo que eu gostaria. Tem muita coisa para falar, claro, numa live não dá para ter essa pretensão. Esse assunto de muito tempo de estudo, né, nos cursos de formação, né, o curso de formação, que é o curso básico ali de formação de professores, é o início do processo, é um curso de 3 anos que eu dou. Né? Então aqui a gente está... Eu estou só passando algumas dicas para vocês buscarem as formas que vocês têm depois de aprofundamento, de estudo, sabendo que é um assunto muito rico e é um assunto muito especial. Ok? Espero que tenham aproveitado. Alguma outra programação de live? Eu tenho sido convidado semanalmente, até enquanto eles não cansam de mim, eu vou estar aqui todas as quintas-feiras às 20 horas. Tá? Esse tem sido o horário que tem sido fixado. Tá? Então, enquanto tiver essa oportunidade, eu estou disponível e vou estar aqui conversando com vocês, porque é um prazer. Né? Vários alunos aí dando uma despedida, né? O Ricardo, o Rodrigo, a Solange, né? A Edelweiss, a Karen, a Cristiane, os alunos estão todos por aqui, a Dionísia. Então, obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. Espalhem, né, a live, eu acho que é legal. Justamente eu estou aqui para poder fazer com que isso se espalhe, para que mais pessoas conheçam um pouco desse assunto, da forma como eu abordo, na forma como a gente aborda dentro da minha tradição de yoga, né? E gosto muito de poder esclarecer um pouco, debater um pouco esse assunto. Um abraço para todos vocês e uma boa noite. Tchau, tchau.